Olá, dando continuidade ao nosso conteúdo, a parte final agora sobre concentração de tensão, hoje a gente discute um pouco sobre esse efeito da concentração de tensão aplicada à torção de materiais. Os princípios para essa concentração de tensão são os mesmos, independente do modo qual o objeto é submetido, o modo ao qual ele é realmente colocado assim. Entretanto, a gente assim, chama a atenção para que algumas equações que regem esse modelo, assim como as direções observadas, elas diferem um pouco, já que a força é aplicada para um outro lado do sistema, né, de uma outra forma. E o que temos é que quando surgem mudanças drásticas e que ocorrem em um curto intervalo de tempo, né, na seção transversal do objeto, a distribuição, assim, tanto de tensão de cisalhamento como de deformação por cisalhamento no eixo, se tornam difíceis de prever, baseado nos comportamentos previsíveis, como a gente vê em ensaio tensão-deformação comum. Nesses, a deformação ocorre linearmente até a ruptura, mesmo que seja com um material que apresente fratura frágil, ainda assim é previsível, o comportamento é mais constante, é mais linear, digamos assim. Mas essa situação não pode ser classificada no mesmo modo e baseada na teoria da elasticidade como um todo. Temos que, como esses exemplos aqui, três descontinuidades comuns podem ocorrer em uma determinada seção. São essas que você consegue observar aqui na tela. A primeira é vista em acoplamentos simples, parafusado, soldado, seja como for. A segunda em rasgos de chaveta, também muito comuns, que são usados para conectar engrenagens ou até polias a um determinado eixo. E esse último, que parece ser o mais simples assim, é o filete de redução, também amplamente utilizado para fabricar um único eixo, chamado assim colinear, de dois eixos com diâmetros diferentes. E tudo isso tem de ser dimensionado assim, pensado e analisado detalhadamente. Vamos focar mais na ideia desse filete, porque isso é um que tem os cálculos mais detalhados assim, para a gente conseguir observar isso e ver de uma forma mais prática. Então veja que em cada um dos casos a tensão máxima, né, a tensão que pode causar falha no material, vai ocorrer justamente nesses pontos que estão marcados em negrito. A seta está indicando o ponto para você. Então, você observa que é uma necessidade de atenção especial nessas partes como um todo, tanto na fabricação de um objeto, como também nas aplicações para as quais esse objeto vai servir. Tem que estar atento para essas duas coisas. Mas aí você pode se perguntar assim, tá, eu vou ter de fazer sempre essa análise complexa para poder determinar o valor da tensão que o objeto suporta? Será que isso seria viável em um projeto ou em um dimensionamento? Bom, a resposta é não. Que bom que a resposta para tudo isso é não. Como nós já vimos na aula anterior exatamente desse assunto, o fator de concentração de tensão, determinado por K, constante K, pode ser usado. E como a maioria dos materiais comuns da aplicação em engenharia já foi testado e avaliado, foi observado que o valor de K ele segue uma constância, ele segue um padrão e que ele pode ser obtido de forma gráfica, dependendo unicamente da geometria do material e, claro, a geometria vai dar a relação diâmetro da parte maior com a parte menor. Veja nessa imagem que o D maiúsculo representa o diâmetro maior, o D minúsculo representa o diâmetro da seção menor. E além disso, o raio de curvatura é o que separa, digamos assim, um diâmetro
do outro. Então, vê só aqui, cada relação de diâmetro maior para o menor, gerou uma curva. E cada relação do raio de curvatura com o diâmetro menor gerou um valor, que é esse que você consegue ver no eixo x desse gráfico. Assim, a interseção dessas duas variáveis e a consequente leitura no gráfico nos fornece o valor de k. Isso sem precisar recorrer a outros métodos mais avançados e com uma margem bastante segura para as aplicações. Observe aqui nessa imagem o que seria, como determinar esse raio de curvatura. A junção das peças é feita por uma espécie de conexão curva que pode começar junto à superfície do diâmetro maior, junto à superfície superior do diâmetro maior, ou pode ser mais abaixo, como está na figura representada no gráfico propriamente dito. Veja que a maneira de medir esse raio, só para a gente fixar, é como se colocasse um círculo perfeito, tangenciando a parte maior e a parte menor ao mesmo tempo. E o raio de curvatura, ele é assim nada mais nada menos que o raio desse círculo imaginário que preencheria esse espaço. Então é só essa análise da figura que a gente consegue fazer para determinar o raio. Ele não tem relação direta com a distância entre o ponto da curvatura e a parte reta, e sim a distância dele se você pegar esses dois pontos e traçar uma curva, um círculo perfeito que passa por ele. Com isso a gente pode chegar assim a calcular a tensão máxima agora com o K obtido a partir desse gráfico. Essa equação ainda não apresenta, mas claro, para manter essa correção a gente tem de incluir o K. E assim a equação da tensão máxima ela se torna uma nova equação, para poder incluir esse valor de K, que vai ser dependente. Note que os valores de K, lá no gráfico, já já a gente volta, são próximos de 1, 1.4, 1.5 e por aí vai. E outra coisa que é interessante colocar é que assim, a tensão máxima é calculada em relação ao menor eixo, por razões óbvias, que é o lugar onde esse valor será mínimo, já que o eixo quanto menor, mais ele vai sofrer a ação da concentração de tensão, dessa tensão máxima, em relação aos eixos maiores. Voltando ao gráfico aqui, veja que o valor de K varia de 1, que é praticamente impossível encontrar para essas situações. A gente teria de ter assim uma diferença de diâmetro que ficasse ali próximo de 1, então muito próximo um valor de diâmetro do outro, para poder o K ser igual a 1. E ele segue nesse gráfico aqui apresentado até 2. Então veja que um aumento no valor do raio relativo ao filete, provoca um decréscimo no valor de K. E isso gera, logicamente, uma queda no valor da tensão máxima. E assim a gente pode dizer que o aumento no raio do filete é inversamente proporcional à tensão máxima. Beleza? Fica com essa frase memorizada para entender isso de uma forma mais física. Aumento do raio do filete inversamente proporcional à tensão máxima. Outra forma de avaliar é pela relação dos diâmetros também. Considerando uma redução no diâmetro maior, representado pelo D grande, a razão Dzão sobre Dzinho será menor. Atente bem a isso, Dzão sobre Dzinho. E isso irá promover também a redução no valor de K. Aí, como isso é mais curto, mais simples, eu deixo um exercício, alguns exercícios aqui propostos para vocês fazerem. Tem um exemplo, que é o 5.18, e os exercícios do capítulo 5, o 111, 113 e 115. São exercícios simples de aplicação direta, mas que vão servir para você fixar esse conteúdo de uma forma mais efetiva. E por hoje era só isso, era essa parte bem simples dos estudos.
Então, está muito tranquilo, é só prestar bem atenção a esses exercícios, faça outro também, outro se tiver disponível, e por isso é só e a gente finaliza essa unidade aqui. Valeu e até logo.